E aí, meus queridos, como é que vocês estão? Tranquilidade? Mano, mais um episódio da série do AVS pra vocês. E hoje é um episódio muito especial. Por quê, Nandão? Porque é o início da nova temporada, o primeiro episódio da nova temporada com a AVS, né? Terminamos a temporada passada no episódio passado, fomos muito bem. Muito melhor do que a gente próprio esperava, né? Terminamos a temporada passada em 8º colocado. E agora, mano, a gente tem que fazer a meta de se conseguir, né? De conseguir uma classificação, de se classificar para uma UEFA Champions League. Essa é a meta, tá? Para jogar uma Champions League em Portugal, hoje você precisa ficar entre os 2 primeiros do campeonato. O terceiro vai brigar por vaga em repescagem, aquele rolo todo, tá? Mas hoje, para ter 100% de certeza de uma vaga em Champions League, você tem que ficar entre os 2 primeiros, e é isso que a gente vai buscar aqui na Liga de Portugal nessa temporada. Então iniciamos uma nova temporada, seja todo mundo muito bem-vindo. Eu espero que essa temporada seja tão boa quanto foi a primeira. Bom, molecada, o início da nossa temporada começa né, o jogo contra o Gil Vicente, lá na primeira rodada, mas até lá a gente tem bastante dias para buscar contratações, tá bom? Para ir buscar reforços e, claro, eu já vou mostrar para vocês agora, né? Tivemos jogadores que saíram, jogadores que chegaram, muita coisa acontecendo aqui no AVS. E primeiro, deixa eu refrescar a memória de vocês, né, sobre quem saiu, tá bom? Tivemos a saída do Christian Devanish, que era um zagueiro ruim, né? Tivemos a saída do Zé Ricardo, que era lateral esquerdo. Tivemos aí a chegada do Igor Serrote para lateral direita do Grêmio. Tivemos a chegada do Brandon Williams, que estava sem clube, né? Cria do Manchester United. E aí eu acho que é isso, né? Tivemos essas mudanças aí. E aqui era outros, tinha saído. Ah, tá, tivemos mais saídas aqui, ó. Claro, tivemos a saída do Dante. Mano, essa é uma parada que eu preciso resolver no episódio de hoje, né? A questão do Dante. O Dante voltou pro time dele. Ele voltou pro Nice da França. É o time dele, a gente tinha emprestado, né? Todo mundo se lembra. O Dante foi a nossa primeira contratação, né? Quando a gente chegou aqui na série do AVS. Lá no primeiro episódio, a gente contratou o Dante porque eu precisava muito de um zagueiro. Era a nossa parte mais enfraquecida da zaga. E a gente achou o Dante, né? Ele estava sendo oferecido, estava meio que na reserva no clube dele, a gente trouxe e foi paixão à primeira vista. O Dante jogou muita bola, fez uma dupla de zaga com o Batistão ali muito boa, e o Dante tá no meu coração, mano. Nunca vou esquecer o que o Dante fez nessa primeira temporada aqui no AVS. Mas ele voltou pro seu clube, era empréstimo. Eu paguei 1 milhão de euros, se eu não me engano, na época, né, pra deixar paguei 1 milhão de euros pro Nice, pra ele ficar 1 ano aqui jogando pelo AVS. E ele voltou, tá? Mas eu vou tentar novamente. Eu vou tentar novamente fazer que essa nossa parceria com o Dante continue, tá bom? Tivemos a saída do Hulk, né? O Hulk foi o nosso projeto que não deu certo. Entre tudo o que aconteceu durante essa temporada, a parada que não deu certo foi o Hulk, né? Uma pena, porque eu gosto muito do Hulk. Não acho que ele é ruim, mesmo ele não ter dado certo, não quer dizer que ele é ruim. Ele só não encaixou no nosso time, no nosso estilo de jogar. Eu acho que ele não, sei lá, mano, não encaixou com a camisa do AVS, não sentiu muito que era o projeto, a gente não viu, né, ele correr muito, enfim, sei lá, não sentiu o Hulk 100% aqui no projeto não. A gente tentou, coloquei ele pra jogar aberto na direita, centralizado, mais atrás, mais à frente, tudo, não deu. Eu fiz o que pude, mas eu não consegui fazer o Hulk jogar bola no AVS, então ele retorna pro Atlético Mineiro, tá bom? Então é isso, esses jogadores saíram, alguns chegaram, e a gente tem aqui que definir as metas de contratação pro episódio de hoje, tá bom? Como eu falei pra vocês, temos alguns dias até a estreia do time na Liga de Portugal, e até lá a gente precisa já contratar. Bom, rapaziada, aqui eu tô no site da GameSlack, né? Você pode olhar aqui, esse aqui é o nosso site, pode entrar, pode olhar. E tá tudo aqui, ó. Aqui tem os jogos mais vendidos, PlayStation 4, PlayStation 5, PC, tá ligado? Tem tudo aqui, ó. PES 21, tem o FIFA 25, tem aqui também, tá em promoção, inclusive. Tem todos aqui, tá? Você vem aqui, rapaziada, ó, em PS4, PS5, tá? Só clicar aqui, ó, em View, né? E aí você vai achar todos os PES antigos que a gente tem aqui. Desde o 21, né? Que é o último lançado. E aí tem o 20, tem o 19, tá vendo? Pra PlayStation 5, PlayStation 4, tem o 18, tem o 17, tem o 16 e tem o 15. Tem pra PlayStation 3 também, ó. Todos eles tem pra PlayStation 3, tá vendo, ó? Então, mano, você quer PlayStation 3, ó, PlayStation 4, PlayStation 5. Então é só vir aqui, escolher o game que você quer comprar. A gente tá gravando o vídeo do 2015. Você vem aqui no 2015. Ah, o meu é PS3. PS3 tá 49, ó, tá vendo? Em até 12 vezes no cartão e no Pix ainda tem desconto.
Pro Play 4, R$ 89,90. Pro Play 5, R$ 89,90. Vamos supor que o meu é Play 5. Eu venho aqui, clico em comprar e pronto. É só comprar, finaliza a sua compra, né? Você vai clicar aqui em comprar, ó. E aí, você, após finalizar a sua compra, eu já vou entrar em contato com você e te enviar tudo para você seguir o passo a passo, beleza? Então é bem simples, é só vir na GameSlack e procurar o jogo que você quer, tá? Aqui tem os mais vendidos, como eu falei, é simples, vem aqui no PS4, PS5, também tem o PS3 aqui embaixo, ó, jogos de PS3, tem vários também, então é só vir aqui, escolher o seu game e comprar, certo? Tá no primeiro link da descrição, mano. Chegou o Igor Serrote e o Williams, certo? Duas laterais, direita e esquerda, porém, tanto o RR quanto o FF, os dois fizeram uma temporada até muito boa. Principalmente o RR, né? O Rafael Rodrigues, mano, ele tem só 23 anos. Ele tem 73 de over e evoluiu muito. Quando eu cheguei, ele tinha 70 de over. Ele fez o primeiro gol do time da temporada passada, tá? Ele fez o primeiro gol. Foi um golaço de fora da área, eu não sei se vocês vão lembrar, quem assistiu o primeiro episódio lembra, né? E ele foi um lateral muito, muito bom durante a temporada. Claro que dá pra melhorar, por isso que eu fui atrás do Brandon, né? Mas ele é um cara que a gente vai ter que renovar contrato, vamos analisar, porque ele pode realmente se tornar um bom lateral de Europa, tá? Hoje ele é um lateral aqui decente, mas ele pode se tornar um bom lateral no futebol europeu, e 23 anos, você já sabe que a gente pode tentar ganhar um dinheiro com ele, no futuro ele vai valorizar. Já o FF já não é nenhum garoto, tem 28 anos, 68 de over, é a nossa lateral mais fraca, essa é a grande realidade. Ele terminou a temporada bem, tá? Só que ele é médio, ele é um jogador médio pra baixo, então ele foi um jogador ok, né? Não fez tantas cagadas, mas também não fez tantas coisas boas. Então, é um jogador que ficou na média e a gente, por isso, foi atrás do Igor Serrote. Porém, eu indo atrás do Igor Serrote não fecha a possibilidade de eu contratar mais um lateral direito. Eu já tenho até o nome aqui no papel, tá? Um lateral direito mais experiente, com mais qualidade, e aí o FF a gente poderia negociar, porque o FF não sei se vai ter mais, ele não vai evoluir mais, né? 28 anos ele não vai evoluir mais que isso. Então eu venderia sim um FF se tivesse oportunidade e contrataria mais um lateral direito. O Igor Serrote seria um cara pra gente ir colocando aos poucos, sem pressa, pra ele evoluindo, né? E, enfim, vamos ver o que vai acontecer nessa lateral direita. Eu vou começar a temporada com a mesma formação e os mesmos jogadores que terminaram o ano. Então o RR e o FF começam como titulares na temporada, e aí aos poucos eu vou colocando o Brandon Williams, o Igor Serrote, né, pra ir entrando no time e ganhando espaço, e o Espírito de Equipe ir subindo, porque hoje o Espírito de Equipe tá em 73, então caiu, tava 80 o Espírito de Equipe. Por que caiu, Nandão? Porque o Dante saiu, o Dante era o cara que dava aquele Espírito de Equipe ali atrás, aquela consistência na zaga. Falei bastante sobre, né, o Dante. E é isso, é a primeira coisa que eu vou fazer. Eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz na temporada passada. A primeira coisa que eu fui fazer, fui buscar o Dante. E é o que eu vou tentar fazer de novo nessa segunda temporada. Eu vou atrás do Dante. Eu quero o Dante por mais um ano jogando aqui na VS. O Dante é lindo de ver jogar, moleque. E, mano, ele joga com a qualidade técnica extrema, mano. Ele é muito bom zagueiro, Dante, mano. Muito bom zagueiro. Não é à toa que passou no Bayern de Munique, né? Em vários times da Alemanha aí, foi campeão de tudo quanto é coisa. E só na seleção brasileira que não deu muito certo, ficou queimado naquele 7-1 da Alemanha. Mas o Dante é um jogador extremamente técnico. Extremamente técnico. Ele poderia facilmente jogar de meia de ligação, um primeiro volante, ele poderia ser, porque ele é muito bom tecnicamente. Vocês viram isso durante a temporada e a gente vai de novo buscar o Dante. Claro que não só o Dante, como eu mostrei pra vocês, a gente só tem 2 zagueiros no elenco, tá? O Nathan Ferguson, que não fez uma boa temporada na temporada passada, mas mesmo assim evoluiu, é um jogador jovem, tem 24 anos, né? E em um ano ele evoluiu 2 pontos de over. Ele tinha 76 de over, né? E hoje ele tá com 78, tá? Então ele aumentou, evoluiu. E eu espero que essa temporada seja uma boa temporada pra ele, tá bom? O Inácio Rodrigues é um jogador que não me interessa e não faz parte dos meus planos pra essa temporada. O Inácio, ele tem 27 anos. E, mano, é um jogador, assim, muito fraco, mano. Muito fraco. Não jogou nenhuma partida, né? Até agora, desde quando eu estreiei. Mas ele tem 61 de over, rapaziada. Não dá, mano. Se eu colocar um jogador de 61 de over contra os atacantes que jogam aqui em Portugal, não tem como. Então, o Inácio Rodrigues, vou até colocar ele na lista de transferências já,
porque é um jogador que eu não faço questão. E aí a gente fica ali com o Nathan Ferguson só na zaga e o Batistão. O Batistão tem até proposta pra sair, a gente vai olhar todas essas propostas. O Batistão é volante, a gente que improvisou ele de zagueiro pelo lado esquerdo e ele funcionou muito bem. Tanto é que como volante, que é a posição dele, ele fica com 69 de over. E quando a gente colocou ele de zagueiro, foi pra 71. Então ele é melhor zagueiro do que volante, o Batistão, né? E o Batistão, a gente apelidou de Batistão, é Batiste, né? A gente apelidou de Batistão e tem até proposta pra sair. A gente tem muitos jogadores com propostas, a gente vai analisar todas elas, mas antes eu já vou logo fazer aquilo que eu falei pra vocês, mano. Eu tenho alguns zagueiros que eu coloquei aqui na lista, ó, alguns zagueiros que estão até livres no mercado, mas antes de tudo, eu quero saber se o Dante quer jogar novamente aqui no AVS pela uma segunda temporada. Mano, casou muito bem, mano. Foi um casamento perfeito, Dante e AVS. Vamos lá, ele tem 41 anos, né? 72 de over, caiu o over quando eu contratei a primeira vez, tá com 74. Pra eu contratar em definitivo o Dante, eu teria que gastar 417 mil euros, top, bem baixinho, e ele gostaria de vir. Eu teria que pagar um salário de 1 milhão e pouco ali pra ele, né? Mas, eu vou ser bem sincero com vocês, um jogador de 41 anos, eu comprar em definitivo e pagar salário, eu acho que não compensa. Compensa eu vir aqui tentar emprestar por mais um ano o Dante, tá? Aí, ó, ficaria bem mais barato, ó. Eu poderia gastar ali 180 mil euros e mandar essa proposta e o Nice emprestaria ele por mais um ano, né? E aí, caso ele se aposente daqui a um ano, a gente não vai perder o dinheiro que eu gastei para contratar. Então é isso que eu vou fazer, vou mandar uma proposta de empréstimo por mais um ano pro Nice. É a nossa primeira proposta na nova temporada, tá bom? Agora, precisamos de mais 2 zagueiros no mínimo. Caso o Dante aceite, a gente precisa no mínimo de mais 2 zagueiros. Eu tenho algumas opções, tá? E algumas não tem nem como pensar. Por exemplo, o Morato é um cara que me agrada muito, tá no Nottingham. Esse cara aqui custaria 20 milhões de euros. Eu não tenho essa grana, não tenho, tá? Aí eu tenho algumas opções. Davi Garcia é um espanhol muito bom, já jogou pela seleção inclusive, mas é um jogador que está sem contrato livre no mercado, de 30 anos de idade. Ele teve muitas lesões e acabou nunca mais conseguindo ter um bom ritmo de... Se eu não me engano, ele jogou na base do Barça, eu não lembro, eu tenho que dar uma olhada. Mas ele é um jogador bem técnico também, tá ligado? Tem uma boa qualidade de passe, saída de bola, mas as lesões atrapalharam ele. Eu diria que ele é mais ou menos um Rodrigo Caio do futebol espanhol. Lembra o Rodrigo Caio que jogou no Flamengo, no São Paulo? As lesões acabaram com a carreira dele, né? Muito mais cedo do que era pra ter acabado. E o Davi Garcia é mais ou menos o Rodrigo Caio versão espanhola, tá bom? Eu tenho algumas outras opções, tá? Tem o Sanderson, que é um jogador até jovem, 25 anos, outro jogador inglês, tá livre no mercado. Ele era do Blackburn e acabou o seu contrato, não foi renovado, está livre no mercado. E aí, pra mim, a melhor opção, tá? Douglas Sequeira. Douglas Sequeira é um jogador costarriquenho muito bom de bola, habilidoso. E cara, tem só 21 anos, ele joga na própria Liga da Costa Rica, mas é um jogador que já é convocado para sua seleção da Costa Rica e faz bons jogos pela seleção dele. Então é um jogador de 21 anos que, não tenho dúvida nenhuma, daqui a pouco vai sair, vai vir para algum time brasileiro, algum time dos Estados Unidos que compra muitos jogadores da Costa Rica, né? Vai jogar, eu não sei se ele vai ser jogador de Premier League, essas paradas, mas ele tem só 21 anos, tem muito potencial. E é um jogador que vai estar jogando em clube grande já. Então antes dele sair da Costa Rica, a gente pode ir lá e tirar ele. Aqui ele tá livre no mercado, tá? Na vida real ele ainda tá jogando num clube lá da Costa Rica, só que o contrato dele tá no final e tal, enfim. E aqui o contrato dele se encerrou, ele está sem contrato, 21 anos. Eu vou atrás do Douglas Sequeira, ele é muito novo, 21 anos, pode evoluir pra caramba, olha isso. Ó, ele tem bastante, ó, forma física, resistente à lesão... Bastante qualidade, ó, individualismo, raça, força e instinto. É um jogador muito forte fisicamente e pode ajudar bastante. Então eu vou atrás dele, é um jogador jovem, vamos ver quanto que ele tá pedindo de salário. Ele tá pedindo um salário de 1.294.000. É lógico que eu não vou pagar isso, eu vou oferecer o mínimo possível, né? A gente sempre faz isso, de oferecer o mínimo. Eu tô oferecendo um salário de 647 mil euros por ano, eu tô oferecendo 53 mil euros por mês, tá bom? Vou dar um contrato de 3 anos pra ele, que é o máximo que eu consigo oferecer pra ele, e é isso, tá? Tem como tirar essa taxa de rescisão? Deixa eu ver. Ah, não dá, ele não é negociável.
Então tem que deixar a taxa de rescisão do jeito que tá ali, que é 246 mil euros. Depois eu vou aumentando. Então vou oferecer esse contrato, 3 anos, 647 mil euros por ano, tá bom? Tô oferecendo pro Douglas Sequeira. Não só ele, tá? Eu vou atrás de mais alguns. A gente tem o Alexandro, que esse pra mim é um baita zagueiro brasileiro, que tá jogando lá no Lille. Mas esse aqui custa muita grana, mano. Tá custando ali, ó, 10, 12, mais de 12 milhões de euros. Nem tem como, tá? E tem o Dion, né? O Dion tá ali, 25 anos, também jogou no Blackburn, futebol inglês, cria da base do futebol inglês, um zagueiro mediano, mais ou menos mesmo nível ali que o Ferguson, que a gente já tem no elenco, e tá livre, tá de graça no mercado. E tem o Davi Garcia. O Davi Garcia seria mais qualidade, né? Só que a diferença aqui é a idade. Por exemplo, o Sanderson eu consigo revender ele no futuro, o Davi Garcia não, ele tem 30 anos. Eu acho que eu vou tentar fechar com o Davi Garcia. Deixa eu ver quanto que ele quer de salário, mano. Ele quer quase 2 milhões de euros. Eu não vou pagar 2 milhões de euros pro Davi Garcia. Eu vou oferecer o mínimo possível, que é 993 mil, 1 milhão de euros, né? Mais ou menos ali. E vou dar 2 anos de contrato. Vamos tentar fazer, aí sem taxa de rescisão. Então, vamos lá. Vamos mandar essa proposta e vamos ver. O Davi Garcia tem muita qualidade técnica, mano. Então a gente tá atrás. Mandamos mensagem pro Davi Garcia, proposta, né? E mandamos proposta pro Sequeira e pro Dante. Aí, caso precise, eu mando proposta pro Sanderson. É que o Sanderson tem potencial de revenda depois, mano. Isso que eu tô pensando, é que eu não tenho. A gente tá com 10 milhões pra salário, tá, rapaziada? 11 milhões pra transferência, 10 milhões pra salário. Deixa eu ver quanto custaria o Sanderson aqui. O salário dele pode ser baixinho, ó, 596 mil euros. Eu vou oferecer esse contrato pro Sanderson, 3 anos de contrato, 596 mil euros. Vamos mandar proposta pra esses 4 zagueiros, vamos avançar e vamos aguardar, tá bom? E aí depois a gente negocia com outras posições. Primeiro, vamos focar na zagueiraiada, vamos ver o que eles falam, mano. Temos proposta pra ver pros nossos jogadores também. Então vamos dar aquela olhada, né? Vamos dar aquela olhada aqui, pera aí. Deixa eu dar uma olhada, ó, como é que ficou bem curto o elenco, né, mano? A gente tem 20 jogadores. Apenas 20 jogadores no elenco. Eu prefiro um elenco mais curto do que um elenco muito grande. Aí eu não consigo muito administrar. Quanto menor o elenco, melhor pra administrar, né? Quem entra, quem sai, quem tá evoluindo, quem tá tomando vaga de quem no titular. Eu prefiro ter um time um pouco mais curto, um elenco mais curto. Pra mim, o ideal seria ter 24, 25 jogadores no elenco no máximo. Passou disso, eu já acho exagero e desperdício de dinheiro e me atrapalha muito na hora de organizar, tá? Então, enfim, vamos lá. Bom, Christian Teló tem uma proposta do Royal Antwerp. Esse Royal Antwerp é lá das Arábias, pra aqueles lados lá. É pra aqueles lados doidos lá, das Arábia Saudita, daqueles bagulho lá, aqueles árabes malucos, explode gente, aquele negócio lá, entendeu? Mano, eles ofereceram 3 milhões e 400 mil euros por ele. O Christian Teló, ele veio de graça, a gente contratou ele de graça, ele tinha acabado o contrato dele com o time lá da Arábia Saudita, da segunda divisão, estava livre, a gente veio e contratou, trouxe ele de novo, né, pro holoforte do futebol europeu, e agora ele quer retornar pro futebol árabe de novo, encheu o toba de dinheiro, essa é a realidade, né? E, mano, ele ficou 1 ano aqui, né, ele tem 30 jogos com a camisa do AVS, 2 gols e 1 assistência. Eu venderia o Teló? Sim, venderia, porque é aquilo que eu falei pra vocês lá atrás. Não se apeguem aos jogadores. Por quê? Porque a gente tá contratando jogadores de graça e precisamos de dinheiro. Se chegar boas propostas, a gente vende, tá? O Teló, ele tem um valor de mercado em 2.700. Os caras já estão oferecendo acima do mercado. Estão oferecendo 3.400. Eu vou pedir mais. Se eles pagarem algo em torno entre 4,5 a 5 milhões de euros para um jogador de 33 anos, eu vendo agora, tá? Desculpa, eu gosto muito do futebol do Teló, né? Vocês viram aí, ele tem um número de 30 partidas, 2 gols e 1 assistência, até que, né, poderia ter feito mais, mas enfim, foi importante durante o ano. Eu venderia, tá? Então o que eu vou fazer é isso. Ninguém aqui é invendível, ninguém aqui é inegociável, tá bom? Então eu vou pedir ali 5 milhões de euros. Se eles pagarem 5 milhões e 11 ali, 5 milhões. Se eles passarem de 4 milhões e 200 mais ou menos, eu já vendo o Christian Teló, tá, rapaziada? Porque daí a gente vai atrás de outros jogadores com esse dinheiro. A gente precisa vender alguns jogadores para continuar a máquina girando, tá bom? Então vamos aguardar a resposta. Piazon tem uma proposta do Alanyaspor, da Turquia. Eu não vendo. Eu gosto muito do futebol do Piazon. E quando ele entrou bem. Ele entrou muito bem durante a temporada, ele tem ali seus 18 jogos, nenhuma assistência, nenhum gol, mas sempre que entrou muito bem. Então o Piazon eu não vou vender, vou interromper as negociações, eu fico com o Piazon por mais uma temporada. Ele completou 31 anos, ele fica aqui, tá bom? Proposta pelo Batistão,
né? O Batistão, como eu falei, tá jogando como zagueiro. Eu não queria vender o Batistão, mas se chegar o Dante de novo, e se chegar os outros zagueiros que a gente tá tentando contratar, o Batistão vai perder espaço, porque ele fez uma belíssima temporada, mas ainda assim não é o craque, não é gênio. Então eu venderia, tá? Porém, eles estão oferecendo 599 mil euros. A multa dele é 666. Nesse momento eu vou recusar. 600 mil euros hoje não me interessa muito. Então nesse momento eu recuso, tá bom? Mas é um cara que eu posso vender. Mesma coisa o FF. Eu expliquei pra vocês a questão do Fernando Fonseca no início do episódio, né? O Real Zaragoza tá oferecendo aí os 236 mil euros. Chegou o Igor Serrote e eu preciso contratar mais um lateral. O Fernando Fonseca é um cara que eu venderia, mano. Então vamos pedir mais uma grana, né? Ele ganha um salário de 267 mil euros. Ele tem contrato até o final do ano que vem. Até agosto do ano que vem, 2026. 236 mil euros ofereceu o Real Zaragoza, futebol espanhol, segunda divisão. Eu vou pedir mais. O que eles pagarem a mais, eu posso negociar o FF, tá bom? Rafael Rodrigues. Acabei de falar do Rafael Rodrigues. USL Dunker, não sei que time é esse, ofereceu 2 milhões de euros por ele. Não vendo. O Rafael Rodrigues fez uma bela temporada, tem só 23 anos e pode valorizar. Então já vou interromper as negociações e eu não vendo. Acho que vai ser um lateral bem importante, tá bom? O nosso goleiro reserva recebeu uma proposta do Ipiranga de Erechim, né? É brasileiro o nosso goleiro, né? É o Lucas Moura, recebeu uma proposta do Ipiranga, 71 mil euros eles estão querendo pagar nele, a taxa é 88. Se eles pagarem a taxa, eu vendo o Lucas Moura, porque realmente é um jogador que não vai evoluir muito mais. Ele tem 26 anos, 59 de over, então realmente ele não fez nenhuma partida, né? Não precisamos jogar com ele. Mas se ele coisar, a gente vai atrás de outro goleiro. Então eu vou pedir a taxa, mano. Vou pedir os 88 mil euros e vamos aguardar a resposta, beleza? Bom, vamos dar aquela avançada então, antes de mais nada. O olheiro tá trabalhando, tá? Eles nos trouxeram alguns jogadores interessantes. Soyuncu. O Soyuncu é muito bom jogador, jogou muito tempo a Premier League no Leicester, né? No Leicester City. É muito bom jogador, mas ele custa muita grana, 7 milhões de euros, eu não vou mexer com isso. Me trouxeram também o Rodrigo Becão, também os dois do Fenerbahçe, né, da Turquia. Rodrigo Becão, 29 anos, bom zagueiro também brasileiro, só que aí também custaria 5, 6 milhões de euros. Não vou gastar metade do dinheiro que eu tenho em zagueiro, né, de 5, 6 milhões de euros. Tem o Wesley Hoedt. O Wesley Hoedt, ele é holandês, tá? Tem um nome brasileiro ali, mas é holandês. Al-Shabaab, ele tá no Al-Shabaab, foi oferecido, está na reserva do Al-Shabaab. Para o cara ser oferecido, ele provavelmente está na reserva. 30 anos de idade, tá? É um bom jogador, canhoto, 77 de over. Vamos dar uma olhada quanto tá custando o Wesley. Ó, não é um bom, né? Não é um mau negócio. O salário dele é alto por jogar na Liga Saudita. Ele quer 1 milhão e pouco ali. Por enquanto eu não vou fazer proposta pelo Wesley não, que a gente tá atrás de outros zagueiros, mas um zagueiro até interessante esse Wesley aqui pra gente olhar no futuro. Enfim, esses foram os jogadores que o olheiro trouxe pra gente dar uma olhada. Ó, mano, mais jogadores oferecidos. Dessa vez, esse aqui é o olheiro que tá lá na América do Sul, tá? Ele trouxe um goleiro, trouxe o Everson. Deixa eu ver quanto custaria o Everson. O Everson seria um substituto, né? Caso vendesse o segundo goleiro, seria um bom nome, mano. 35 anos, poderia até vir pra ser titular e deixar o Under na reserva pra ir evoluindo, né? A gente tem aqui o Gustavo Gomes, foi oferecido. Quanto custaria o Gustavo Gomes? 4, 5 milhões de euros. Não, também não. Não vai rolar. Marcos Acunha, lateral do River. Lucas Blondel, lateral do Boca. E o Cedric Soares, do São Paulo, foi oferecido. 34 anos. É um jogador interessante, mas 2 milhões de euros não. Prefiro contratar o Vidal, que tá sem clube. Alex Vidal, que era do Barcelona, né? Aí tem Kevin Zanon, um meia do Boca. Muito bom, 24 anos, 80 de over, muito bom. Só que custaria muita grana, eu não vou fazer esse negócio agora. E o Garro, né? Que eu já mostrei pra vocês, também foi oferecido, mas passa de 10 milhões de euros, também não me interessa agora. Enfim, esses foram os jogadores oferecidos pelo nosso olheiro. Vamos dar aquela avançada e vamos continuar aqui, rapaziada. Negociações, o episódio, ele é focado nas negociações até a gente começar, né? A começar a temporada de novo. Vamos lá que tem resposta de todo mundo aqui. Vamos lá, rapaziada. Respostas de todos os zagueiros, tá bom? Primeiro deixa eu ver o Dante, que é o primeiro que eu mandei proposta.
minha primeira opção, e o Nice aceitou emprestar o Dante por mais um ano, porém eles querem mais 14 mil euros. Eles estão pedindo 194 mil euros para emprestar o Dante por mais um ano. Eu aceito. O Dante não deve jogar por muito mais anos, então não compensa eu pagar multa, pagar salário, compensa eu pagar os 200 mil euros que eles estão pedindo aí, 190 e poucos. Pago e ele joga mais um ano pra nós. Então o Dante está de volta. Vou aceitar os termos, vou gastar os quase 200 mil euros e o Dante está de volta no time. Mais um ano, Dante está presente. Conseguimos, rapaziada. Eu tava bem preocupado com a história do Dante, tá? Eu queria muito que ele continuasse e eu tava preocupado já. Cê é louco. Deu bom, conseguimos ele de volta. Agora vamos lá. Douglas Siqueira. Ele tá pedindo um pouco mais de salário, é bastante. Ele tá pedindo 142 mil euros a mais, tá? Ele tá pedindo um salário de 789 mil euros. Ele tá pedindo um salário de 65 mil euros por mês. Douglas Siqueira, 21 anos. É o costarriquenho. Eu vou aceitar. Eu vou pagar e vou aceitar os termos. Então Douglas Siqueira é o nosso segundo reforço da temporada. Contando que o Dante já estava, só foi e voltou, então seria o nosso primeiro reforço para a zaga, o Siqueira. O Dion, ele pediu... ele tá pedindo uma cláusula de bônus. Ele tá pedindo 1.700 euros por cada vez que o time ganhar e ele estiver jogando. E ele tá pedindo um salário de 679 mil euros. Ele tá pedindo um salário de 56 mil euros por mês. Aí eu não sei se compensa. E o Davi Garcia tá pedindo 1 milhão de euros, mano. Rapaziada. Não dá pra fechar com todos aqui, senão vai cair bastante o nosso salário, né? Ficar com 1, 2, 3... se bem que todos esses aqui que estão livres, a gente consegue revender no futuro, né? Então seria um investimento pro futuro, principalmente o Dion, né? Então eu acho que seria bons nomes, mano. Eu acho que eu vou fechar com o Davi Garcia. Ele tá pedindo um salário bem alto, mas ele é um jogador muito técnico. Eu acho até que ele, em forma 100%, ele é titular do nosso time e o Dante na esquerda. Eu acho que ele e Dante é a nossa zaga que a gente precisa, tá? Ele tá pedindo 1 milhão e 82 mil euros por temporada, tá bom? Salário bem alto. Só que olha o valor de mercado. Ele valia quase 19 milhões de euros. Eu vou aceitar. Vou fechar com o Davi Garcia. E a gente... Será, mano? 1 milhão de euros vale muito a pena, né? Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Vou apresentar pra vocês o Davi Garcia. Ele tava jogando no Qatar. Ele tava jogando no time do Roger Guedes, né? O Al Rayyan do Qatar. E acabou. O seu contrato está livre no mercado, né? E, mano, é uma chance... Certeza que se ele não vir pra cá, ele vai pra algum outro time do futebol espanhol. Um time bem maior que o nosso. Então, assim, eu vou fechar com ele, tá? 31 anos, mano. Cê é louco. Vou fechar com ele. Não tem pra quê, rapaziada. Fechei com ele, então. O Dante, vocês já conhecem. Eu vou apresentar pra vocês o Sequeira. O Sequeira não tem muita história, né? Ele jogou só no campeonato dele ali. No campeonato regional da Costa Rica. Então ele é muito novo, né? Explodiu ali na Costa Rica e acabando o contrato. Ele não renovou e tava procurando novos clubes. Mas o Sequeira não tem muito o que apresentar pra vocês. Já o Davi Garcia, deixa eu falar pra vocês a história do nosso novo reforço. Ele é um baita nome, tá? Sei que muita gente não conhece, mas ele é um baita nome das promessas, tá? Promessas do futebol espanhol. Ele começou ali em 2013 no Osasuna, né? Jogou no Osasuna B. Em 2014 jogou no Osasuna A, né? Na primeira divisão, quando o Osasuna disputava a primeira divisão. E aí ficou até 2017 no Osasuna. E aí depois foi pro Al Rayyan. Ele ficou a carreira inteira no Osasuna, rapaziada. Mas se eu não me engano, mano, esse cara era base do Barça. Aqui não tá aparecendo, mas ele era base do Barça, tá? Enfim, ele acabou ficando muito tempo no Osasuna, a carreira dele inteira no Osasuna. E aí as lesões sempre atrapalharam ele, né? Foi o caso ali que ele ficou até 2000... Ó, olha só a questão, ó. Ele ficou até 2018 no Osasuna e ele só foi encontrar um clube pra jogar de novo em 2024. Então, mano, ele ficou ali, o quê? 5 anos... encostado no Osasuna, não jogava mais, chegou a ser emprestado para um time pequeno da Espanha chamado Leonesa, né, da segunda divisão, mas ele não conseguia jogar, a questão lesão, então ele tá muito tempo parado. Ele foi pro Al Rayyan, né, o Al Rayyan acabou comprando ele do Osasuna por 8 milhões de euros em 2024. E, cara, é um cara que teve poucos jogos na carreira de 2018 pra cá. De 2018 pra cá, ele sofre com lesões, só jogou no Osasuna e no Al Rayyan, né? E no Leonesa por pouco tempo, porque o Leonesa quase ele não fez jogos, porque ele se lesionou. Então ele teve 3 clubes só na carreira,
Já tá com 31 anos, né? 30 aqui. É um cara que tem muito potencial. Seleção de base da Espanha. Ele tem passagem na base do Barcelona. É um baita zagueiro, porém é aquela parte física que eu falei pra vocês. Vamos recuperar o cara, mano. Eu espero que dê certo, eu espero que ele voe e que dê muito certo e a gente consiga fazer uma venda futura dele ainda, quem sabe, né? E o Dion? Eu não sei se eu vendo o Dion ou não, se eu fecho com o Dion ou não. Aí a gente fecharia com 1, 2, 3, 4 zagueiros, né? Ficaria com 5 com o Batistão, 6 com o Inácio. Seria 6 jogadores de uma vez. E aí, será que vale a pena? Bom, eu acho que eu vou esperar. Não vou gastar dinheiro agora no Dion, não. Vou aguardar. E vou deixar só o Davi Garcia ali. Vou interromper as negociações do Dion. E a gente já fechou com o Davi, com o do Siqueira e o Dante, tá bom? Por enquanto é isso. Vamos dar mais uma avançada e a gente já vê mais coisa pra negociar. Bom, tá aí, a gente já tem a apresentação do Davi Garcia sendo apresentado. É um grande nome, porque é um jogador que sempre teve muita especulação em cima dele, né? Nunca saiu do Osasuna e do Leonesa, que é o time que ele jogou, e foi jogar no Al Rayyan. E aí acabou o contrato, está livre. Mas tá aí, se as lesões não atrapalharem, eu não tenho dúvida que ele vai ser... que ele consiga dar ritmo na carreira dele de novo, né, mano? É uma pena um jogador, a gente vê com tanta qualidade, com tanta lesão, ter atrapalhado a carreira desse maluco. Eu acompanhei as histórias dele, então, enfim, espero que dê certo e vamos que vamos. Negociações com o Teló, vamos lá dar uma olhada? Tem muita coisa acontecendo. Tivemos a chegada, então, de 1, 2, 3 jogadores com o Dante, né? O Dante retorna, tem que ver a numeração também. Mas vamos lá que tem negociações aqui, ó. Dante está de volta, hein, rapaziada. Mais um ano de Dante. O Teló, as negociações fracassaram. O Royal Hunter, não sei o que, ela não quis mais. Então, eles encerraram a negociação. Tá certo, o Teló fica, tá bom? Vamos lá. Lateral direita, Fernando Fonseca, a negociação fracassou. Não quiseram pagar mais, então ele também fica. E aí é isso, né? Tivemos a chegada dos caras ali. O Lucas Moura estão oferecendo 76 mil euros. Não, eu quero a multa. Se não pagarem a multa, deixa o goleiro reserva aí, mano. O Lucas Moura. Então, se pagar o Ipiranga de Erechim, se tiver dinheiro, paga. Se não tem, vai caçar outro goleiro em outro canto, tá bom? Eu não vou ter trabalho de depois ir procurar outro goleiro, não. Vamos dar mais uma avançada, rapaziada. Bom, rapaziada, o Lucas Moura, que é o nosso goleiro reserva, o Ipiranga ofereceu 81 mil euros. Eu tinha pedido 88, que é a taxa, e eles não passam disso, tá? Não tem como, eu tentei pedir mais, ó. Eles não querem mais, ó. Eles não querem arrastar as negociações por muito mais tempo. Você precisa decidir agora, tá? Então, é uma questão difícil, porque assim, eu preciso de um goleiro reserva à altura do Ander Astralaga, que é a nossa promessa que a gente trouxe do Barcelona, né? O Lucas Moura não é bom goleiro, mano. Essa é a grande realidade, tá? Ele não vai jogar. Essa é a realidade. Tem 26 anos, é novo ainda, mas 59 de over, mano. Então não dá, rapaziada. Eu acho que eu vou acabar vendendo ele e a gente indo atrás de outro goleiro. Eu vou aceitar os termos, a gente vende Lucas Moura e vamos atrás de um goleiro. Aí, tem aquela, né? O nosso olheiro nos trouxe ali o Everson. Nos trouxe o Everson do Atlético Mineiro, 35 anos. Aí me pega um pouco a questão da idade, né? Mas o Everson viria para ser titular, lógico, né? O Ander ficaria no banco e o Everson seria o nosso goleiro. Só que o salário do Everson até que não é tão alto e a taxa do Atlético também não, tá? Então eu vou mandar essa proposta. Eu não sei se vocês gostam do Everson. Eu acho um bom goleiro, tá bom? Deixa eu ver. Eu vou oferecer aqui pro Atlético o mínimo que eu consigo, tá? Que são 518 mil euros. E pro Everson eu daria um contrato de 2 anos, né? A taxa de rescisão deixa ali. Eu daria ali um salário, o mínimo que eu consigo também, 412 mil euros. Eu vou mandar essa proposta pro Everson e vamos aguardar, tá bom? Mas é um nome. Vamos ver o que vai aparecer. O olheiro com certeza vai trazer mais goleiros pra gente, né? Ainda mais sabendo agora que a gente vendeu o Lucas Moura. Então vamos aguardar e vamos ver o que acontece, tá bom? Mas eu mandei a proposta pro Everson e vamos ver o que acontece. O Lucas Moura saiu, o Piazon tem mais uma proposta, tá? O Piazon tem mais uma proposta, deixa eu dar uma olhada. Deixa eu ver a proposta do Piazon. 757 mil euros o Estoril da Praia ofereceu. Eu não quero vender o Piazon nessa temporada ainda, tá bom? Essa temporada eu ainda conto com ele ali na reserva. Deixa eu dar uma olhada aqui na observação. O que trouxeram aqui pra nós? João Cancelo foi oferecido ao Hilal para voltar ao futebol de Portugal. Tem só 31 anos. O João Cancelo é o melhor lateral direito, um dos melhores laterais direito do mundo ainda, tá? Mas
né? Mesmo ele sendo oferecido, fica ali em 15 a 20 milhões de euros. Não tem condição nenhuma da gente fazer esse negócio. Mas valeu por perguntar, ô Olheiro. Valeu por informar aí que o João Cossello tá procurando o clube. Valeu, mas nós não tem dinheiro, né? Vamos avançar, rapaziada, mais um pouquinho, vamos avançar. Mais propostas. Tivemos a resposta do Everson, ele não conseguiu visualizar um futuro dele no nosso clube. Ou seja, o Everson não quis sair, o Atlético Mineiro ofereceu pro Olheiro, o Olheiro veio, me mostrou, mas o Everson não quer sair, não quer vir pro AVS. Então vai tomar na broca do seu nariz, o Everson. E temos proposta pelo Mertens, o Leicester. O Leicester quer comprar o Mertens. 2 milhões e 300 mil euros. É lógico que não, né, rapaziada? Interrompa as negociações na hora. O Mertens fica, não sai. Vamos lá. E tome negociações. Dessa vez a proposta veio pelo Saponara, Sapão, nosso querido Sapão, que tá jogando muito bem no nosso meio de campo. O Lille ofereceu 1 milhão e 200 mil euros por ele. Lógico que eu não vou vender. Acabou de chegar, né? E é um jogador muito interessante, tem 15 jogos, 2 gols e 1 assistência com a camisa do AVS. Eu vou finalizar as negociações porque eu não vendo. Até uns 3 milhões e meio, 4 milhões eu venderia o Saponara, mas 1 milhão e pouco não, né, meu filho? Deixa molecada, eu vou avançar mais uma vez e aí a gente encerra o episódio por aqui pra não ficar muito longo, né? E aí no próximo episódio a gente finaliza ali algumas negociações, eu vou atrás de atacantes e aí depois eu preciso de goleiro urgente, porque agora a gente não tem mais o reserva, né? Então precisamos de um reserva, ó, mais uma proposta pelo Teló, dessa vez lá do futebol espanhol. O Osasuna ofereceu 3 milhões e 240 mil euros. É aquilo que eu falei, acima de 4 milhões eu penso. Abaixo de 4 milhões, nem pensar. Então vou pedir o máximo que eu consigo, que é os 5 milhões ali. Vamos aguardar a resposta do Osasuna. Enfim, rapaziada, eu vou terminar o episódio por aqui pra não ficar muito longo. Deixa eu só dar uma olhada na numeração, porque chegou bastante jogadores, né? O Dante voltou, pegou a 4. Deixa eu dar mais uma olhada o que aconteceu. Tivemos a chegada de quem que chegou ali, mano? Que o número... Ó, o Douglas Siqueira pegou a 10. Não, ele é zagueiro, ninguém vai jogar com a 10, né? Vou deixar o Douglas Siqueira ali com a 25. O Davi Garcia pode pegar a 13, não tem problema, é um bom número pra zagueiro. E aí tivemos a chegada também do... Cadê? O Brandon Williams pegou a 16. Tivemos o Igor Serrote, pegou a 22. E deixa eu ver quem mais pegou algum número aqui. Acho que não tem mais ninguém com número. Cadê aquele outro zagueiro que chegou? Davi Garcia. Douglas Siqueira, tá certo, é isso mesmo. E o Dante pegou a 4. É isso. São esses números por enquanto. Por enquanto só o número 10 está disponível. Quem será o nosso novo camisa 10? Ainda não sabemos, né? Vamos dar aquela avançada antes de acabar o episódio e a gente encerra. Bom, ficando por aqui, fizemos a contratações de 3 zagueiros novamente. E agora, rapaziada, vamos fortalecer o ataque. Vamos buscar ponta direita, ponta esquerda, centroavante e quem sabe mais um lateral direito, que é uma posição que tá me chamando a atenção ainda. Certo? É nóis! Valeu antes da estreia!